Vasco da Gama. Fala família vascaína, aqui é Erasmo Romão comandando mais um Vasco 10. Você torce por aqui no nosso canal humilde que está começando aí, precisa muito do seu apoio, da sua inscrição, dos seus comentários aqui, dando sugestões de temas para a gente debater, compartilhando com os amigos aí, deixa o seu like também, é importante você participar do Vasco 10, um canal aí que homenageia o Roberto Dinamite, né, aquele camisa 10 eterno, que nos deu tanta alegria e nos traz tantas boas lembranças. Galera, hoje tá eu e meu amigo Gilson falando de alguns erros, né? São muitos erros aí da gestão esportiva dessa administração do Vasco. Não quero fazer nenhuma campanha contra a gestão atual, mas alertar, porque profissionais que não ganham pouco, poderiam pensar melhor aí a gestão do clube, gestão profissional. O Campeonato Brasileiro é muito difícil, envolve viagens, né, envolve muita logística, né, são muitas variáveis que você precisa estar atento a todas elas. O que me chamou muito a atenção foi no jogo contra o Palmeiras, o Verratti, que não foi para o jogo. O Verratti está programado para descansar, né, uma partida aí, porque tem outras viagens, né, o Vasco vai para Venezuela, e hoje tem Vascão, galera, hoje tem Vascão para abalar o seu coração, mais uma vez, o Vascão precisando vencer lá na Venezuela por Puerto Cabello. E aí, programou de descansar o Verratti, por exemplo. Só que o Verratti tem 2 cartões amarelos. No jogo contra o Cruzeiro, essa programação já deveria estar certa. Você já deveria saber que no próximo jogo nós vamos... as coisas têm que ser feitas pelo menos 15 dias de antecedência, gente. E aí, o que aconteceu? Verratti jogou, eu não sei se ele tomou o cartão amarelo lá, não estou lembrado. Mas o detalhe, ele deveria ter forçado o 3º cartão. Esse é o detalhe, né? E que não aconteceu. Verratti pendurado, acabou não jogando contra o Palmeiras e agora entra contra o Vitória pendurado. E agora? Se tomar um cartão nesse jogo contra o Vitória, o jogo é fora, fica de fora contra o Fortaleza, quando o Vasco volta a São Januário. Olha o problema, olha quanta incoerência, né, e outras situações de gestão que eu quero trazer, mas eu quero chamar meu amigo Gilson Santos para falar dessa situação aí do Verratti, que ficou complicado, né? O Verratti não jogou e não pagou, ou seja, seria ilegal se ele tomasse o 3º cartão, né, para ficar de fora do jogo contra o Palmeiras. Gilson, me ajuda aí, meu querido. Olá, Erasmo! Olá você que está chegando a este maravilhoso canal do Vasco da Gama. Erasmo, essa é uma pergunta que não quer calar entre os torcedores vascaínos desde o último domingo. Se o Verratti tinha 2 cartões amarelos na partida contra o Cruzeiro e iria ser poupado na próxima partida porque não tomou o 3º cartão, não provocou o 3º cartão na partida contra o Cruzeiro. É uma pergunta difícil de responder, que deveria ser respondida pelos responsáveis, por aqueles que devem fazer o gerenciamento de cartões dentro do clube. E fica muito claro, Erasmo, que há uma falha de comunicação explícita dentro dos departamentos do Vasco da Gama. Eu vou tentar aqui pontuar o que pode ter ocorrido diante desse problema. A primeira possibilidade, Erasmo, é a possibilidade de ninguém dentro do clube, nem a gestão do clube, muito menos a comissão técnica, estarem cientes de que o jogador estava pendurado. A segunda possibilidade é a possibilidade de que não há uma comunicação, não há um diálogo entre a comissão técnica, entre a gestão do clube e o atleta. As pessoas não se conversam dentro do clube. A terceira possibilidade
é de que não há uma estratégia, não há responsáveis para poder fazer o gerenciamento de cartões dos atletas, fazerem o gerenciamento de plantel. Então, são falhas gritantes dentro do Vasco que não são respondidas, já que o Vasco é um clube blindado, mas que prejudica imensamente ao longo das competições. O Vasco é prejudicado com isso, Erasmo. Agora, o Verratti vai para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, podendo ser amarelado e fica fora da próxima partida, causando um desfalque e um problema técnico dentro do clube, causando um problema que poderia ser resolvido com uma boa comunicação, com um bom planejamento e uma boa estratégia dentro do clube. É preocupante isso que vem acontecendo dentro do Vasco da Gama. Essa foi a palavra do Gilson Santos também aí, combatendo, né? A gente quer melhorar, a gente quer pensar juntos, a gente quer fazer que o Vasco voe, né? Trabalhe de uma maneira mais inteligente. Como eu falei, são muitas variáveis, a logística é muito forte, 3 competições aí, 2 nacionais e uma internacional, então fica complicado. O Brasil tem dimensões continentais, tem viagens longas, e a gente não pode dar mole. Agora, Gilson, me fala o seguinte. Outra coisa que me preocupa. Nuno, tá em final de temporada para ele, porque a temporada europeia acaba agora. E a gente vê que o Nuno só tem meio tempo. Ele só funciona no primeiro tempo. No segundo tempo, esquece. O Lloyd enguiçou no final do primeiro tempo. Ou seja, é um jogador também que só tem meio tempo. O Carré não engrenou. E aí, juntando esses jogadores que estão no final de temporada, tem muita coisa para acontecer. O Brasileirão aí, vamos para a 8ª rodada apenas, né? Viagens, por exemplo, o Nuno não tinha essa quantidade, essa quilometragem de viagens lá em Portugal. Tudo pertinho, tranquilinho, papapá. Aqui no Brasil é roda pra caramba. Então, assim, é um desgaste muito grande. O que fazer para recuperar esses jogadores para que eles cheguem até o final, até dezembro, né, nessa luta do Vasco da Gama, hein, Gilson? Às vezes eu fico com a impressão, Erasmo, de que o treinador se sente pressionado a escalar jogadores que foram contratados pelo Vasco da Gama. Jogadores como Benjamin Garré, que até agora não mostrou resultado, não fez ainda uma grande partida pelo Vasco, não dá nenhum sinal ao torcedor vascaíno de que pode crescer junto com a equipe. Foram inúmeras oportunidades de Benjamin Garré e até agora não atuou bem em nenhuma oportunidade que entrou. Vive de um cruzamento para o gol de Verratti contra o Sport de Recife. Agora, se há uma pressão da diretoria para que esses jogadores sejam escalados, isso ainda é um problema maior, Erasmo, porque tira a possibilidade de um garoto da base como Lucas Zuccarello poder jogar, poder ter espaço e crescer dentro do clube, um patrimônio do clube, aumentar o ativo do clube. Um jogador como o Zuccarello, com 1, 2, 3 temporadas, e às vezes nem isso, pode ser vendido por um caminhão de dinheiro para o mercado europeu, e apresenta a presença de jogadores medíocres como o Benjamin Garré pode tirar espaço, está tirando espaço desses jogadores. Nós vimos na última partida a boa atuação do garoto Luiz Gustavo. Garotos que já estiveram bem durante o Campeonato Carioca. Sem nenhuma explicação, esses garotos voltaram para a base e passaram a não ser mais utilizados pelo técnico Fábio Carilo. Agora, com o Felipe no comando técnico,
ainda que de forma interina. A gente não pode esperar uma outra coisa, Erasmo, que não mais espaço para os jovens talentos do Vasco. O Felipe, que foi um jogador revelado no clube, precisa dar importância para isso, tem autonomia para tomar as decisões, autonomia que eu não sei ou se era a média que o Fábio Carille fazia, mas a verdade é que os jogadores da base foram colocados de escanteio e no ano passado, Erasmo, o crescimento do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro iniciou exatamente quando Rafael Paiva começou a dar oportunidades para os garotos da base. Este ano, perdemos o garoto JP, que foi para o Avaí, time que disputa a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O JP até agora já assinalou 3 gols, porque vem tendo oportunidade, vem tendo espaço e poderia estar ajudando o Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Coisa que foi interrompida porque o treinador, que já foi mandado embora, selecionou os seus jogadores e sacrificou alguns jogadores da base que, ao meu ver, poderia estar ajudando o Vasco da Gama. Caso de JP, caso de Lucas Eduardo e outros que ainda estão dentro do elenco do Vasco da Gama, mas que não tem espaço. Está na hora de começar a encostar jogadores medalhões e dar espaço para os jovens da base. Agora, fato é que nessa meia central aí, a gente tem garotos da base que podem integrar, cara. Pode integrar, pode treinar, pode ganhar minutagem, pode ajudar muito. O Vasco é histórico, base no Vasco sempre fez sucesso, sempre ajudou muito, né? A gente teve em alguns anos ótimos jogadores revelados e ultimamente os garotos têm ficado meio esquecidos, saído aí a preço de banana, jogadores que podem trazer muita qualidade à equipe do Vasco. Vide o Sub-17, esse Sub-17 é campeão, bateu campeão da Copa do Brasil, ganhando, né, ganhando título com muita propriedade, invicto na competição, enfrentou um adversário duro, difícil, que excelente trabalho da equipe do Bahia. Bahia sempre revela grandes jogadores, um Sub-17 muito forte, né, guerreiros. As duas equipes muito guerreiras, né, muito que se deram tudo de si. A arbitragem fraquíssima arbitragem, mas os garotos superaram as dificuldades. É claro que o Kaique Ferreira deu um mole, né? Mas também se o Kaique Ferreira não faz aquela falta, aquele garoto lá, esse 8 aí do Bahia, é uma praga, né? Ele parava lá dentro do gol, cara, porque é muito veloz, muito forte. E acabou que foi expulso, o juiz deu um pênalti esquisito pro Vasco, depois não expulsou o jogador do Bahia também, é muito enrolado, mas o Vasco bateu o campeão com muita briga, com muita garra, né? Os garotos aí cheio de garras, e assim, o Vasco tem bons jogadores de meio de campo, o Diego Minetti, um excelente jogador, garoto novo, o Andrei, garoto novo, mas pode dar umas treinadinhas lá, já com um subprofissional, né, chegada no sub-20, até porque o Zuccarello está sendo puxado para o profissional, e esse precisa de mais minutagem, porque com certeza ele entrega mais do que Benjamin Garré. Garré precisa de uma atenção especial para ver se recupera esse jogador, para que ele venha jogar com sangue, com intensidade, né, concluindo bem as jogadas. Tá bom, galera? A gente tem muita coisa para falar, muita coisa mesmo, mas de outras situações que a gente vai analisar nos próximos vídeos, tá bom, galera? Um grande abraço para você. Não esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição, acompanha a gente no Instagram também, Vasco10RD, e ali também você acompanhar nossas postagens, tá bom, galera? Um grande abraço para você. A gente volta a qualquer hora. Vasco 10. Você torce por aqui. Vasco da Gama.